Olá, vascaíno. Nova contusão de Coutinho deixa o Vasco com alerta ligado. Pressão é muito grande no presidente Pedrinho para uma rescisão de contrato com o Coutinho. O negócio tá feio no Vasco, tá pegando muito forte. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história daqui a pouco, mas antes eu vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você, se não for inscrito, que você se inscreva nesse canal, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque assim o YouTube te mostra todos os nossos vídeos, né? Sempre publicar vídeo, o YouTube vai lá e te avisa. Tá falado? Vamos ver essa história aí do Coutinho. Tá feia a coisa lá dentro, hein? Olá, vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Olha, o bastidor do Vasco está pegando fogo. Há uma crise já política dentro do Vasco, dentro da própria chapa que dirige o Vasco, né? Dentro dos caras que apoiam o Pedrinho, já há de grandes divergências. Já veio uma semana tumultuada, desde a perda do Bruma, a pressão está muito grande para a demissão do Marcelo Santana. Pegou muito mal essa história do Marcelo Santana não ter ido a Portugal, e pior ainda, de ficar tratando com intermediários. Isso pegou muito mal. Querem a cabeça do Marcelo Santana. Pedrinho está bancando o Marcelo Santana pelo menos até o final da janela. E agora, com a nova contusão do Coutinho, outros diretores estão falando que tem que rescindir o contrato. Se não agora, ao fim do contrato de empréstimo, o Coutinho está no Vasco por um contrato de empréstimo com o Aston Villa, sem custo para o Vasco, que pode ser renovado, mas aí ele teria que ficar no Vasco em definitivo. E o Vasco vai ter que negociar salários, até aumentar salário para o Coutinho. A diretoria que faz os pares do Pedrinho acha isso uma loucura, entende que o Coutinho não tem mais condição de jogar futebol de forma ativa, né, competitiva, e estão forçando até para rescindir o contrato. A ideia é conversar com o Coutinho, ver o que ele quer. O Pedrinho pediu um tempo, tem que esperar o resultado do exame que o Coutinho vai fazer para saber a gravidade dessa lesão. O problema é que o cara se machucou sozinho, não havia esforço, não havia nada. No aquecimento ele sentiu a dor, fez os testes, conseguiu ir, fez uma massagem, conseguiu ir para o jogo com menos de 30 minutos, botar 30 minutos de jogo, ele tinha feito o gol e sentiu de novo desconforto na perna. E isso está trazendo um problemaço interno no Vasco. A galera está falando, pô, o cara está se machucando já sozinho, o músculo do cara estoura sozinho, não precisa ser provocado, não precisa ter um esforço, o cara já estoura. Então há uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo, com essa história do Coutinho. O pessoal está querendo rescisão. Eu acho, agora a minha opinião aqui do André Luiz do canal, eu não acho que vai haver rescisão, não acho. Agora eu acho que se o Pedrinho quiser bancar uma renovação, ele vai ter dificuldade. Eu acho que o Coutinho vai levar o contrato até o final, e no final o Vasco vai, com o Coutinho, arrumar uma história, já vão tentar encaixar o Coutinho aí numa MLS e tal, e o Coutinho vai ter que encerrar essa carreira de forma prematura, porque não dá mais para ele, não dá mesmo. Tá mostrando isso que não dá. A lesão pode ter sido leve, pode ter sido grave. Eu acho que isso é o que menos importa. O que importa é que você não tem o jogador. Nunca você tem um jogador, né? Ele mesmo joga com o freio de mão puxado. Não é mais o mesmo Coutinho. Até por causa, acho que, do medo do histórico de lesão dele. Ele deve entrar numa partida com medo de se lesionar, cara. Então ele joga com o freio de mão puxado. E você tem que ter um jogador que jogue, né? Quer ver um exemplo? Nós perdemos o Coelho, que acabou indo para o Atlético Mineiro. Sabe por que perdeu o Coelho? Porque o salário do Coelho era R$1 milhão. Mas o Vasco não pode pagar, porque paga R$1,5 milhão para o Coutinho, paga R$1,5 milhão para o Paê. Aí você não tem um jogador que joga, e você não tem ele no campo. Porque você paga dois que não jogam. Porque o Paê também não joga nada. O Paê agora vai ser o titular. Vai anotar aí, vai jogar quando o Sampaio correr, ele deve jogar pra caramba, mas quando o Botafogo já não deve jogar. Se o Coutinho voltar, se o Coutinho não voltar, o Paê já deve se esconder no jogo contra o Botafogo. Infelizmente é isso. Esse é o Vasco. É um Vasco sem força, é um Vasco sem condicionamento físico. Quando o Rafael Paiva falou isso lá no ano passado, que ele falou, olha, eu não tenho jogadores com características para marcar pressão alta, com características físicas para marcar pressão alta.
Foi um bala lá, não sei o que, meu pai tá falando, o jogador do Vasco é um bichão. Houve um chororô, um grito danado, e o cara tava certo. O cara não falou mentira. Ele não tem jogador. Tanto é que o Carille também não faz a marcação alta, que sempre fez nos seus times. Santos marcava alto, todos os times, Corinthians marcavam marcação alta. E o Vasco não consegue fazer porque não tem jogador para isso. Os jogadores do Vasco são jogadores cansados. É um time de jogador cansado. É isso aí. O Jair, aquela lentidão, né, uma lerdeza total, né, o que não é cansado não tem condição técnica, é difícil, é um elenco mal montado, é um time fraco, o time do Vasco é um time fraco, precisa de peças de reposição, e olha, não é o Eric que a gente falou aqui no Café do Gigante hoje de manhã, não é o Eric que vai trazer essa diferença para o elenco do Vasco, então tá tudo muito errado, mas a pressão no Coutinho é grande demais. Bem, outra notícia que vai sair hoje, é de hoje, né? É uma notícia de hoje, é que é o sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouco, na sede da CBF, às 3 horas da tarde, nós vamos saber quem vai ser o nosso primeiro adversário na Copa do Brasil. O Vasco vai estar no grupo, no pote A, vai pegar qualquer um aí do pote E. E os times que estão nesse pote é o seguinte, ó, Souza, não pergunta não quem é desses caras, Tocantinópolis, deve ser de Tocantins, o São Raimundo, que é de Roraima, o Maringá, Cascavel, Pouso Alegre não sei se ele é do Rio Grande do Sul, deve ser, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e o Águia de Marabá. Esses são os prováveis adversários do Vasco. Um desses vai ser adversário do Vasco. E o regulamento mudou esse ano, né? O time visitante, o empate não classifica, vai para os pênaltis. Que até o ano passado, na primeira fase, o time visitante, né? Que o jogo é na casa desses caras aí. E aí o Vasco ia jogar na casa desses caras, se empatasse o resultado era do Vasco. Para os caras só interessava a vitória. Agora não. Empatou, vai para os pênaltis. Então esses caras vão fazer o quê? Vão para o campo deles e ficar fechadinho esperando o pênalti. É isso que eles vão fazer. Eles vão querer levar o jogo para o pênalti de qualquer maneira. Vai ficar mais complicado ainda para os times passarem a primeira fase. E o Vasco está nessa aí da primeira fase. Vai ter que brigar aí, remar para passar por essa primeira fase. Mas eu acho que vai dar certo. Os times são... saudade do tempo que a gente olhava para esses times e falava assim, pô, isso aí é... Vamos fazer um bolão aqui, 4-0 no mínimo. No mínimo, quantos gols você quer? Vou te dar 2 de vantagem. Eu dava 2 de vantagem para esses caras. Vasco quem? Tocantinópolis? Pô, eu te dou 2 gols de vantagem. Vamos apostar aqui, 2 gols de vantagem. Pô, hoje em dia não dá para fazer isso mais. Que saudade desse tempo. Esse time do Vasco aí, horroroso, que a gente não sabe para onde vai o time do Vasco. Mas vamos torcer que dê tudo certo aí nessa caminhada, que a gente pegue de todos eles o mais fraco, né? E que não tenha nenhuma zebra. E as zebras vêm cercando o futebol brasileiro. Grandes times saíram para times assim, na primeira fase pequena. Lembra do Internacional que perdeu para o Globo? Pô, perdeu e foi desclassificado. Então tudo pode acontecer. Vamos rezar para que a gente passe de fase. Mas a história é essa, uma pressão muito grande em cima da direita do Pedrinho pela rescisão do Coutinho. O pessoal não quer o Coutinho no Vasco, não quer que o Coutinho continue no Vasco. E também agora esse sorteio de hoje aí das 3 horas da tarde na Copa Brasil. À noite, quando for 7 horas da noite, nós temos um programa aqui, Resumo Gigante. Eu já vou te trazer quem é o adversário do Vasco. Vamos falar já sobre isso, né? Não sei se já vai sair com a data do jogo e tudo. Enfim, toda novidade que tiver sobre a Copa do Brasil, a gente já vai falar agora no Resumo Gigante, que entra no ar às 7 horas da noite. Tá falado? Então é isso. Pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva no canal se não for inscrito, comenta aí o que você achou dessa história do Coutinho. Olha, eu não acho que tá errado não, cara. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Se precisa o Pedrinho ser pressionado para tomar essa atitude, que ele seja bastante pressionado. Eu não acredito que vão rescindir, porque isso aí vai queimar o cara e tal. Eu acho que vai fazer um acordo, uma amizade, ou vão encontrar um clube para ele, ou vão esperar acabar o contrato e aí vão renovar, vão botar que a culpa é do Vasco, o Vasco não tem condição, o Aston Villa exigiu alguma coisa, e o Coutinho sair bem, e aí vai seguir a vida dele, né? Porque o Vasco não tem mais interesse no Coutinho. As pessoas que estão dentro do Vasco não enxergam mais o Coutinho como uma solução, não acham que ele vai entregar. O cara está realmente com grandes dificuldades físicas. Essa contusão no jogo contra o Fluminense foi alarmante. O cara se contundiu sozinho. Pô, no aquecimento o músculo doeu, cara. Pô,
E parece que não é uma dorzinha só, não. Tá fazendo exame, tomara que não seja nada de grave, tomara que ele esteja até pronto para jogar segunda-feira. Mas para a pessoa, tô aqui falando pela pessoa, mas não acredito nisso não. Acho que ele vai ficar de fora desse jogo aí, pelo menos vai ficar uma semaninha aí se recuperando. Tá falado? Ó, gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Até o vídeo de logo mais, 7 horas da noite, o resumo gigante que entra no ar. Tchau.